Papai me empurrou através da porta de vidro e me chamou de nada. Eu sorri, enquanto sangue escorria pelo meu rosto. Você acabou de perder tudo, eu disse. Naquela noite contei ao mundo quem realmente possuía o império deles. E pela manhã, sua vida perfeita havia desmoronado completamente. Eu sou Audrey Lancaster, 28 anos, e o som de vidro se estilhaçando ainda ecoa em meus ouvidos. Meu pai, CEO da Lancaster Technologies, acabou de me empurrar através da porta de vidro de seu escritório. Posso sentir sangue quente escorrendo pelo meu rosto, encharcando minha blusa de seda que custa mais do que a maioria das pessoas ganha em uma semana. Ele me chamou de nada, sem valor, mas enquanto sorriu para ele do chão cercada por cacos brilhantes, sussurro. Você acabou de perder tudo. Pela manhã, seu império perfeito desmoronaria. Me digam de onde vocês estão assistindo e se inscrevam para ver como desmantelei o legado da minha família durante a noite com nada além da verdade que tentaram enterrar. O começo, uma infância privilegiada. Minha história começa muito antes daquele momento de vidro se estilhaçando. Nasci no privilégio como filha única de Harold e Grace Lancaster. Meu pai construiu a Lancaster Technologies a partir da empresa de dispositivos médicos que meu avô William havia começado em sua garagem 40 anos atrás. Quando nasci, morávamos em uma propriedade de 20.000 pés quadrados com vista para o Pacífico. Minhas primeiras memórias são de sentar no colo do meu avô enquanto ele explicava como os dispositivos que fazíamos salvavam vidas. Audrey, ele dizia, seus olhos se franzindo nos cantos. Um dia, tudo isso será seu para proteger. Lembre-se de que negócios são mais do que lucro. São sobre propósito. Minha mãe Grace era o coração da nossa família. Ela doava milhões para hospitais infantis e insistia que eu entendesse que nosso privilégio vinha com responsabilidade. Todo Natal ela me levava para entregar presentes às crianças nesses hospitais. Olhe nos olhos delas, ela me ensinava. Todos merecem dignidade. A perda que mudou tudo. Tudo mudou quando completei 12 anos. Mamãe foi diagnosticada com câncer pancreático agressivo. Em 3 meses ela se foi. Meu pai se retirou para o trabalho, me deixando para processar minha dor sozinha. Eu me sentava no closet dela respirando o aroma desvanecente de seu perfume, tentando lembrar do som de sua risada. Então veio Stephanie. Apenas 11 meses após o funeral da minha mãe, meu pai me apresentou a sua nova namorada. 6 semanas depois eles se casaram. Ela era 20 anos mais nova que ele, com unhas perfeitamente feitas que se cravavam no meu ombro quando me abraçava para fotos. Vamos ser tão boas amigas, ela sussurrava enquanto as câmeras piscavam. Seu filho Douglas se mudou 2 dias depois. Ele tinha 17 anos, era bonito e imediatamente se tornou o foco da atenção do meu pai. O que começou como mostrar-lhe as cordas do negócio logo se tornou prepará-lo como herdeiro aparente. Fui relegada ao fundo das fotos de família. Excelência ignorada. Apesar disso, eu me destacava. Me formei no ensino médio como oradora da turma, obtive meu diploma de negócios em Stanford com as mais altas honras e completei meu MBA aos 23 anos. Enquanto Douglas lutava através de um curso de negócios na universidade local, eu estava desenvolvendo patentes que mais tarde se tornariam produtos fundamentais para a Lancaster Technologies. Meu avô sempre viu algo em mim. Antes de sua morte, quando eu tinha 18 anos, ele me levava secretamente para reuniões do conselho. Observe como eles negociam, ele sussurrava. Note quem fala e quem escuta. Os membros do conselho sorriam para William trazendo sua pequena sombra. Eles não percebiam que eu estava absorvendo tudo. Um desses membros do conselho, Victor Chan, se tornou meu mentor após meu avô falecer. Quando completei meu MBA, foi Victor quem me ajudou a conseguir uma posição em uma empresa concorrente para aprender a indústria de todos os ângulos, como meu avô havia aconselhado. Seu pai precisa ver seu valor de fora, Victor explicou durante um café. Às vezes a família não consegue reconhecer o talento bem na frente deles. Passei 4 anos construindo minha reputação na indústria, desenvolvendo inovações que colocaram meu nome no mapa separado do legado da minha família. Revistas especializadas apresentaram meu trabalho. Concorrentes tentaram me recrutar. Tudo isso enquanto Douglas recebia autoridade crescente na Lancaster. Apesar de múltiplos lançamentos de produtos fracassados sob sua direção, Eleanor Urai, ex-assistente do meu avô que ainda trabalhava na empresa, me ligava com atualizações. Seu pai aprovou mais 3 milhões para o projeto preferido do Douglas hoje, ela dizia. O conselho está ficando nervoso, mas ninguém quer desafiar Harold diretamente. O retorno. Posição no porão quando completei 27 anos, decidi que era a hora de retornar. A Lancaster Technologies havia desenvolvido um padrão preocupante de declínio na inovação e participação no mercado. Meu pai relutantemente me ofereceu uma posição como gerente de projetos especiais sem equipe e um pequeno escritório no porão. Seja grata, ele disse quando questionei o título. A maioria das pessoas mataria por uma oportunidade aqui.
O que ele não sabia era que eu havia passado anos me preparando para esse momento. Havia estudado todos os aspectos do negócio. Entendia nossos produtos melhor que qualquer um, exceto talvez meu avô. E mais importante, eu havia começado a suspeitar que algo estava muito errado com as finanças da empresa. Aceitei a posição com um sorriso. Obrigada pela oportunidade, papai, eu disse, observando sua surpresa com minha aquiescência fácil. Não vou decepcioná-lo. Foi a última promessa que manteria para ele. Descobrindo a corrupção, meus primeiros 6 meses de volta a Lancaster Technologies foram uma aula magistral em política corporativa. Mantive a cabeça baixa, trabalhei mais horas que qualquer um e sistematicamente aprendi todos os aspectos das operações atuais da empresa. Meu escritório no porão se tornou meu centro de comando com paredes cobertas de cronogramas de desenvolvimento de produtos, gráficos de análise de mercado e hierarquias organizacionais. Se as pessoas pensassem que eu estava apenas tentando me provar, tanto melhor. Nossa divisão de dispositivos cardiovasculares estava em dificuldades. As vendas haviam caído 30% em 2 anos, e uma grande cadeia hospitalar estava ameaçando mudar para um concorrente. Passei fins de semana estudando resultados de pacientes, conversando com médicos e revisando produtos concorrentes. O problema ficou claro. Nossos dispositivos eram confiáveis, mas não haviam evoluído com novas técnicas cirúrgicas. Desenvolvi um protótipo para um dispositivo modificado que funcionaria com procedimentos minimamente invasivos. Após testes e refinamento, apresentei o conceito ao chefe da divisão, que ficou impressionado o suficiente para alocar recursos para desenvolvimento. Em 4 meses tínhamos um protótipo funcional que cirurgiões elogiaram em testes iniciais. O roubo do meu trabalho na manhã da reunião trimestral do conselho. Me preparei para apresentar nossa solução e a recuperação de receita projetada. Mas quando cheguei à sala do conselho, meu pai já estava apresentando meu trabalho, meus slides, minha pesquisa, meu protótipo em suas mãos. Como tenho dirigido a equipe, ele disse suavemente, desenvolvemos uma solução para os desafios da divisão cardiovascular. Fiquei congelada na porta. Os membros do conselho acenaram apreciativamente, fazendo anotações. Vitor me viu e franziu ligeiramente, mas não disse nada. Quando meu pai terminou, aplausos encheram a sala. Audrey, ele reconheceu minha presença finalmente. Bom de você se juntar a nós. Tome um assento se conseguir encontrar um. A única cadeira vazia estava no canto, longe da mesa. Sentei-me silenciosamente, sorriso profissional fixo no lugar enquanto raiva queimava dentro de mim. Após a reunião, abordei meu pai em seu escritório. Esses eram meus projetos, eu disse calmamente, minha pesquisa, meu protótipo. Ele mal olhou para cima do computador. Você trabalha para a Lancaster Technologies. Tudo que desenvolve pertence à empresa. A mim. Mereço crédito pelo meu trabalho. Finalmente, ele olhou para mim, irritação clara em seus olhos. Você sabe o que merece? Ser grata. Eu te dei qualquer posição aqui. Douglas teria resolvido o problema cardiovascular eventualmente. A tempo do nosso maior cliente ir embora? Seu rosto endureceu. Volte para seus pequenos projetos, Audrey. Os adultos estão dirigindo o negócio. Na semana seguinte, e-mails da empresa anunciaram a promoção de Douglas para vice-presidente executivo de desenvolvimento de produtos, citando sua solução inovadora para a crise da divisão cardiovascular como evidência de sua liderança. Meu nome não apareceu em lugar nenhum, descobrindo o testamento alterado naquela noite. Recebi uma ligação de Eleanor. Você está sentada? Ela perguntou. O que aconteceu? Estava limpando alguns arquivos antigos e encontrei algo que você precisa ver. É sobre o testamento do seu avô. Nos encontramos em um café a 3 quarteirões do escritório. Eleanor me entregou um envelope Manila. Essas são cópias, ela disse. Coloquei os originais de volta exatamente onde os encontrei. Dentro estava um rascunho do testamento do meu avô datado de 2 meses antes de sua morte. Explicitamente declarava que suas ações controladoras da Lancaster Technologies deveriam ser mantidas em confiança até eu completar 30 anos. Momento em que seriam transferidas diretamente para mim. Isso nunca foi executado, eu disse, folheando as páginas. O testamento que passou pelo inventário deixou tudo para meu pai. Eleanor acenou gravemente. Há mais. Continue lendo. O envelope também continha uma série de e-mails entre meu pai e o advogado da família datados de poucos dias após a morte do meu avô. Eles discutiam modificações ao testamento antes do arquivamento e garantir continuidade de liderança sem complicações. Ele mudou o testamento, sussurrei. Parece que sim, Eleanor disse. E há algo mais. Os relatórios financeiros da empresa têm inconsistências. Pequenas o suficiente para perder se você não estiver procurando de perto, mas elas vêm crescendo. O almoço com Stephanie no dia seguinte, encontrei Stephanie no corredor executivo enquanto saía de uma reunião. Ela me parou com uma mão perfeitamente manicurada no meu braço. Audrey, querida, não tivemos uma conversa apropriada há tempos. Almoço esta semana? Concordei, curiosa sobre seu interesse súbito.
Nos encontramos em um restaurante exclusivo no centro onde ela pediu uma garrafa de vinho de $100 antes do meio-dia. Me preocupo com você, ela disse, me estudando por cima do copo. Todo trabalho e nenhuma vida social. Na sua idade, eu já estava casada. Estou focada na minha carreira. Sim, mas isso te faz feliz? Você continua pressionando por reconhecimento que seu pai não pode te dar. Coloquei meu garfo. Não pode ou não vai? Seu sorriso se enrijeceu. Harold construiu esta empresa no que é hoje. Dói vê-la constantemente desafiando suas decisões. Douglas sabe como apoiar seu pai em vez de competir com ele. É isso que você acha que estou fazendo? Competindo? Querida. Ela se inclinou para frente, voz baixando. Nós duas sabemos que você sempre quis o que Harold construiu, mas algumas coisas não são para ser. Talvez se encontrasse realização em outro lugar, não precisaria se provar aqui. Naquele momento sua máscara escorregou. Viu o cálculo por trás de seus olhos. A mãe protetora garantindo a herança de seu filho. Sorri agradavelmente. Obrigada pela sua preocupação, Stephanie. Vou pensar sobre isso. Quando nos despedimos, ela acrescentou. Seu pai está sob tremenda pressão. Tente não adicionar ao fardo dele com expectativas irreais. Descobrindo a fraude sistemática naquela tarde, comecei a compilar uma lista de aliados dentro da empresa. Havia chefes de divisão que haviam elogiado meu trabalho, engenheiros que respeitavam meu conhecimento técnico e funcionários administrativos que estavam lá desde a época do meu avô. Precisaria de todos eles se minhas suspeitas se provassem corretas. Meu aliado mais surpreendente emergiu 2 semanas depois durante uma revisão de segurança de produtos. Jackson Urai, recentemente contratado para o departamento jurídico, questionou alguma linguagem contratual que parecia projetada para obscurecer responsabilidade. Acabamos trabalhando até tarde, pedindo comida enquanto revisávamos documentação. Esta não é minha primeira rodada com linguagem vaga de segurança, ele disse, afrouxando a gravata. Minha última firma se especializava em casos de má conduta corporativa. Defendendo as corporações? Perguntei. Às vezes ajudando denunciantes. Ele me estudou por um momento. As modificações do dispositivo cardiovascular foram suas, não foram? Não do Douglas. Enrijecei. O que te faz dizer isso? A linguagem técnica nas especificações. Douglas mal consegue explicar como os dispositivos funcionam em termos leigos, quanto mais articular os princípios de engenharia. Não disse nada, mas Jackson acenou como se meu silêncio confirmasse sua suspeita. Famílias corporativas são complicadas, ele disse. Vi como podem apodrecer por dentro. Nas várias semanas seguintes, comecei a notar padrões financeiros que me perturbavam. Fundos de pesquisa alocados para projetos que não produziram resultados. Taxas de consultoria para empresas que pareciam existir apenas no papel, contas offshore recebendo transferências regulares para desenvolvimento de mercado internacional em países onde não tínhamos presença. Cada descoberta era uma peça de um quebra-cabeça que eu ainda não estava pronta para montar, mas a imagem emergindo parecia cada vez mais como fraude sistemática com meu pai em seu centro. Precisava de mais evidências antes de poder agir. Enquanto isso, continuei produzindo trabalho excepcional, construindo minha reputação dentro da empresa enquanto parecia aceitar meu papel limitado. Douglas levou crédito por mais 2 das minhas inovações. Meu pai negou meu pedido por uma equipe. Stephanie organizou festas luxuosas onde eu era sentada longe de oportunidades potenciais de networking. Mas eu era paciente, e estava observando. A verdade estava entrando em foco, uma traição por vez. A gala e a confrontação fatal. 6 meses após meu retorno a Lancaster Technologies, a empresa sediou sua gala de caridade anual. O evento era o orgulho de Stephanie, um espetáculo de $500 mil que gerava tanto doações para pesquisa médica infantil quanto cobertura da imprensa para a empresa. Executivos, membros do conselho, grandes clientes e políticos locais encheram o salão de baile do hotel mais exclusivo da cidade. Usei um vestido preto simples, elegante mas discreto. Douglas chegou com sua acompanhante, uma modelo cujo nome ele continuava esquecendo. Meu pai e Stephanie fizeram sua grande entrada 30 minutos atrasados, garantindo que todos os olhos estivessem neles. Da minha mesa na periferia, observei a performance da família perfeita. Eles realmente fazem um show, Vitor murmurou ao meu lado. Como um dos poucos membros do conselho que havia questionado algumas das decisões recentes do meu pai, ele também se encontrava cada vez mais marginalizado. O legado Lancaster em plena exibição, respondi bebericando champanhe. Não o legado completo, Vitor disse significativamente. Seu avô teria lidado com as coisas de forma diferente. No meio do jantar, me desculpei para usar o banheiro. Fazendo um desvio, escorreguei para um corredor de serviço e fui para o centro de negócios do hotel. Usando o código de acesso que Eleanor havia fornecido, entrei no servidor seguro da Lancaster Technologies. Por 20 minutos, baixei documentos financeiros de pastas restritas. Minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto relatórios enchiam a tela. Fundos da empresa haviam sido desviados através de uma teia complexa de subsidiárias.
orçamentos de pesquisa manipulados, documentos fiscais alterados. As irregularidades que havia notado eram apenas a superfície de uma fraude sistemática abrangendo anos. Quando estava prestes a sair, encontrei mais uma pasta rotulada Espólio William. Dentro estava a arma fumegante, a versão original do testamento do meu avô exatamente como Eleanor havia descrito, deixando participação controladora para mim ao completar 30 anos. Ao lado, estava a documentação de como havia sido alterado após sua morte. Transferi tudo para um drive criptografado e retornei à gala, minha expressão cuidadosamente neutra apesar do trovão do meu coração. Quando Douglas bêbado bateu seu copo para fazer um discurso improvisado sobre continuar o legado Lancaster de inovação, aplaudi educadamente enquanto calculava mentalmente quantas leis federais meu pai havia quebrado. A noite concluiu com meu pai anunciando uma nova ala de hospital infantil nomeada em homenagem a Stephanie. A ironia era insuportável. Minha mãe havia dedicado sua vida àqueles hospitais. Agora Stephanie estava literalmente colocando seu nome naquele legado também. A noite da vingança. Quando os convidados partiram, meu pai convocou executivos-chave para nossa casa para discussões estratégicas de fim de noite. Essas pós-festas eram infames pelas decisões reais de negócios tomadas sobre o uísque caro. Por uma vez fui incluída talvez porque excluir a única Lancaster realmente presente na mesa da família fundadora teria parecido estranho para os clientes presentes. Nossa propriedade familiar estava iluminada quando carros entraram na entrada circular. Funcionários pegaram casacos e serviram bebidas no salão principal. Observei meu pai dominar a corte, membros do conselho e executivos rindo de suas piadas, buscando sua aprovação. O poder que ele exercia era intoxicante para eles. Por volta da meia-noite, quando as discussões se dividiram em grupos menores, fui para o escritório doméstico do meu pai. Precisava de uma peça final de evidência, extratos bancários mostrando o benefício pessoal da fraude corporativa. Sabia que ele mantinha cópias físicas em sua mesa, cauteloso demais para deixar tudo em forma digital. Estava fotografando documentos com meu telefone quando a porta se abriu. Meu pai estava lá, copo de uísque na mão, expressão mudando de surpresa para raiva. "O que você está fazendo aqui?" ele exigiu. Me endireitei, telefone escorregando para o bolso. "Procurando pela proposta Anderson que você mencionou anteriormente. Nas gavetas da minha mesa? Tente novamente." Nos encaramos, a pretensão entre nós finalmente caindo. Pensei em todas as vezes que havia buscado sua aprovação, seu reconhecimento, todo o trabalho brilhante que havia feito para sua empresa, todas as mentiras que ele havia contado. "Sei sobre o testamento do vovô", disse calmamente. "O real." A cor drenou de seu rosto. "Você não tem ideia do que está falando." "Sei sobre as contas offshore, os fundos de pesquisa desviados, a fraude fiscal." Ele colocou o copo cuidadosamente. "Você acha que entende negócios na sua idade. Às vezes estratégias complexas parecem questionáveis para olhos inexperientes. Fraude parece com fraude para promotores federais." Sua expressão endureceu. "Você está me ameaçando? Estou te dizendo que sei a verdade sobre tudo, incluindo como você construiu seu precioso império sobre herança roubada e atividade criminosa. Você, pequena ingrata." Ele se deteve, visivelmente trazendo sua raiva sob controle. "Tudo o que fiz foi para construir esta empresa, para criar um legado. Um legado que você roubou de mim. Você." Ele riu asperamente. "Você nunca poderia lidar com o que construí. Você é muito parecida com sua mãe. Suave, sentimental. Esta empresa precisa de um líder forte. Como Douglas. O alcoólatra que rouba crédito pelo trabalho de outras pessoas?" Seu rosto ficou vermelho escuro. "Pelo menos ele entende lealdade." "É assim que você chama isso?" "Eu chamo de permitir comportamento criminoso." Ele se aproximou de mim, voz caindo perigosamente. "Você não vai ameaçar esta família. Tudo que você tem eu te dei." "Não", confrontei. "Tudo que eu deveria ter tido, você tirou de mim." O momento do vidro estilhaçado. Algo estourou em seus olhos. "Você não é nada sem o nome Lancaster." "Nada." Ele agarrou meu braço, dedos cavando dolorosamente em minha pele. Me afastei, mas sua raiva estava totalmente liberada agora. Quando me virei para sair, ele me empurrou com força em direção à porta. Em vez de abrir, a porta de madeira pesada se manteve firme. Meu impulso me levou para a frente, e bati através do painel de vidro ao lado dela. O som foi ensurdecedor. Dor aguda explodiu pelas minhas costas e braços enquanto o vidro se estilhaçou ao meu redor. Aterrissei com força no chão do corredor, atordoada e desorientada. Umidade morna se espalhou pelo meu rosto. Sangue. Silêncio caiu enquanto convidados da festa se viraram para encarar. Stephanie apareceu na porta da sala de estar, mão voando para a boca. Douglas estava atrás dela, olhos arregalados. Meu pai ficou congelado na porta, a realização do que havia feito lentamente amanhecendo em seu rosto. Por um momento ele parecia exatamente como o homem velho assustado que era, todas as ilusões de poder despojadas por um ato de violência. Toquei meu rosto, dedos voltando vermelhos. Estranhamente calma, olhei para ele enquanto o sangue escorria pela minha bochecha.
Um sorriso se espalhou pelos meus lábios. Você acabou de perder tudo, sussurrei. Stephanie correu para a frente de repente, toda preocupada para os convidados observando. Ela tropeçou, anunciou em voz alta. Muito champanhe. Vamos te limpar, Audrey. Ninguém se moveu para me ajudar a levantar. Me levantei lentamente, vidro tilintando do meu vestido, sangue pingando no chão de mármore. Douglas deu um passo à frente, talvez para me guiar para longe dos espectadores chocados. Mas balancei a cabeça. Não me toquem, disse claramente. Nenhum de vocês me toque. Caminhei direto através da multidão, cabeça erguida, sentindo o sangue secar na minha pele. Atrás de mim, ouvi meu pai instruindo os convidados que a festa havia acabado, a risada nervosa de Stephanie, Douglas oferecendo para levar alguém para casa. A noite da destruição. Não dormi naquela noite. A dor de dezenas de cortes me manteve alerta. Mas foram adrenalina e determinação que realmente mantiveram a exaustão à distância. Após tratar os piores ferimentos, vesti roupas práticas e comecei a executar o plano que havia estado mentalmente refinando por meses. Primeiro, fiz backup de todas as evidências que havia coletado em 3 locais seguros separados. Um servidor na nuvem, um drive físico escondido no meu apartamento, e um conjunto de documentos enviados pelo correio para o endereço pessoal de Jackson dias antes como seguro. Se algo acontecesse comigo, instruções garantiriam que tudo chegasse às autoridades apropriadas. Enquanto trabalhava, memórias surgiram sem ser chamadas. Meu avô me mostrando o primeiro dispositivo médico que ele jamais patenteou. A orientação gentil da minha mãe. O momento em que percebi que meu pai me via como competição em vez de sua filha. A erosão gradual do meu lugar na minha própria família. Às 3 da manhã, meu telefone vibrou com um texto de Eleanor. Você está bem? Ouvindo rumores preocupantes sobre um incidente na gala. Respondi brevemente. Estou bem. Esteja pronta amanhã. Tudo muda. Ela respondeu imediatamente. O que você precisar. Eleanor havia sido leal ao meu avô por 30 anos. Quando ele morreu, ela permaneceu na Lancaster Technologies parcialmente por lealdade à sua memória, e parcialmente eu suspeitava, para ficar de olho no meu pai. Ela havia visto a empresa mudar sob sua liderança. Havia testemunhado a mudança gradual de inovação focada no paciente para atalhos focados no lucro. Pensei de volta em uma conversa que tivemos 6 meses antes, logo após eu retornar à empresa. Estávamos revisando arquivos antigos de desenvolvimento de produtos, quando ela de repente fechou a pasta que estava segurando. Seu avô tinha um ditado, ela me disse. Nunca confunda o nome no prédio com a propriedade do que acontece dentro dele. O que ele quis dizer? Perguntei. A Lancaster Technologies pertence aos pacientes cujas vidas dependem de nossos produtos, aos funcionários que dedicam suas carreiras à missão, aos princípios de inovação e integridade. Ela me fixou com um olhar significativo. Ele não construiu esta empresa para uma pessoa tratar como um reino pessoal. Aquela conversa havia ficado comigo, reforçando minhas suspeitas crescentes sobre o gerenciamento do meu pai. Agora, quando o amanhecer se aproximava, coletei as peças finais do meu plano. Às 4h30 da manhã, liguei para Victor. Ele atendeu no segundo toque, voz alerta apesar da hora. Viu o que aconteceu, ele disse sem preâmbulo. Você está ferida? Nada sério. Mas preciso me encontrar com você antes dos mercados abrirem. Descobri irregularidades significativas nas finanças da empresa. Irregularidades criminosas. Houve uma pausa. Tenho tido preocupações há algum tempo. Seu pai tem bloqueado revisões financeiras completas. Tenho as evidências. Todas elas. Outra pausa. Meu escritório doméstico. 6 horas. Traga tudo. Em seguida, entrei em contato com 3 outros membros do conselho que acreditava priorizariam a empresa sobre lealdade ao meu pai. Mensagens breves e cuidadosas solicitando reuniões urgentes sobre preocupações financeiras materiais. 2 responderam imediatamente concordando com conferências telefônicas mais tarde naquela manhã. Às 5h15 da manhã, procurei Jackson. Apesar da hora, ele atendeu prontamente. Preciso de conselho jurídico, disse. Extraoficialmente antes de tomar ação oficial. Isso é sobre o que penso que é? Sim. E mais. Houve um incidente na noite passada. Ouvi sussurros. Quão mal você está ferida? Vou sobreviver. Pode se encontrar comigo? Meu apartamento em 30 minutos. É seguro, e tenho o que você pode precisar. O que Jackson tinha era experiência com casos de denunciantes corporativos. Antes de se juntar à Lancaster Technologies, ele havia ajudado a expor fraude similar em 2 outras grandes empresas. Havia sido contratado durante um período em que meu pai estava viajando. Seu currículo aprovado pelo chefe jurídico que desde então havia sido forçado à aposentadoria precoce. Quando cheguei ao seu apartamento, ele olhou uma vez para meu rosto, o curativo na minha linha do cabelo, e silenciosamente me serviu uma xícara de café. Comece do início, ele disse, puxando um bloco jurídico. Tudo o que você encontrou e tudo o que aconteceu na noite passada. Por 45 minutos, apresentei as evidências. Discrepâncias financeiras. O testamento alterado. O padrão de controle e isolamento.
E finalmente, a culminação violenta na pós-festa da gala. Você tem o suficiente para a SEC, o IRS e provavelmente acusações criminais, ele confirmou revisando minha documentação. Mas você precisa considerar o que isso significa. Tornar isso público queima tudo até o chão. As ações da empresa vão despencar. Empregos podem ser perdidos. O nome da sua família manchado permanentemente. Considerei tudo isso, respondi. Também considerei o que acontece se isso continuar. Segurança do paciente comprometida pelo lucro. Funcionários trabalhando para uma empresa criminosa sem saber. O legado do meu avô corrompido além do reconhecimento. Jackson me estudou por um momento. Não há opção de meio termo aqui. Uma vez que você puxar esse gatilho, não pode desfazer. Eu sei. E você está pronta para o custo pessoal? Seu pai provavelmente enfrentará prisão. Seu relacionamento com sua família destruído para sempre. Toquei o curativo na minha testa, sentindo a picada do corte por baixo. Esse relacionamento foi destruído há muito tempo. Eu só não queria admitir. Jackson acenou lentamente. Então vamos garantir que isso seja feito direito. Impacto máximo. Exposição legal mínima para você. Juntos criamos comunicações para cada destinatário. A SEC receberia registros financeiros abrangentes. Os membros do conselho receberiam evidências resumidas e protocolos de emergência para a estabilização da empresa. Jornalistas selecionados receberiam pacotes de informações cuidadosamente curados, cronometrados para liberação após investigações oficiais começarem. E quanto à sua reivindicação de participação controladora? Jackson perguntou. O testamento alterado. Uma batalha de cada vez, disse. Primeiro paramos a atividade criminosa. Então podemos abordar a propriedade através de canais legais apropriados. Às 9 horas, havia me encontrado com Vitor e outro membro do conselho, Patrícia Alvarez. Ambos estavam pálidos após revisar minhas evidências. Precisaremos convocar uma reunião de emergência do conselho, Vitor disse. Suspender Harold pendente investigação. Ele vai lutar contra isso, Patrícia alertou. Deixe ele, respondi. As evidências falam por si mesmas. Às 10 horas, retornei ao meu apartamento para fazer preparações finais. Meu telefone havia acumulado 23 chamadas perdidas do meu pai, 12 de Stephanie e 9 de Douglas. Ignorei todas elas. Em vez disso, liguei para 3 jornalistas conhecidos por sua reportagem completa sobre má conduta corporativa. Cada conversa foi breve, profissional e terminou com entrega programada de documentação mais tarde naquele dia. Quando o meio-dia se aproximou, senti um momento de hesitação. Estava realmente pronta para destruir minha família de forma tão pública? Então lembrei da integridade do meu avô, da compaixão da minha mãe, dos valores que eles haviam instilado em mim que foram traídos pela ganância do meu pai. Lembrei da sensação de vidro se estilhaçando contra minha pele, o olhar nos olhos do meu pai, não de remorso, mas de raiva por eu tê-lo provocado a revelar sua verdadeira natureza. Fiz uma ligação final para Eleanor. Está acontecendo hoje, disse a ela. Prepare-se para o caos. Estou preparada há anos, ela respondeu firmemente. Seu avô ficaria orgulhoso. Às 12h30, enviei o primeiro lote de evidências para a SEC através de seu portal de denunciantes. Às 12h45, enviei por e-mail documentação abrangente para os 7 membros do conselho em quem confiava. Há 1 hora forneci acesso seguro a documentos selecionados aos jornalistas. Então esperei, sabendo que o império cuidadosamente construído de mentiras estava prestes a desabar. A queda do império. O primeiro dominó caiu às 14h17, quando recebi uma ligação de Vitor. A SEC entrou em contato com o jurídico, ele disse sem cumprimento. Estão solicitando que todos os registros financeiros sejam preservados imediatamente. Harold está sendo convocado para uma reunião de emergência do conselho às 4 horas. Ele respondeu? Perguntei. Ainda não. Sua assistente diz que ele está em reuniões fora do local. Meu pai provavelmente estava em modo de controle de danos, tentando identificar a fonte do vazamento. Ele não me suspeitaria imediatamente, acreditando que sua demonstração de poder na noite anterior havia me colocado no meu lugar. Me mantenha informada, disse. E Vitor, obrigada por fazer a coisa certa. Esta empresa foi o trabalho da vida do seu avô, ele respondeu. Alguém precisa salvá-la do seu pai. Às 15h30. Jackson mandou uma mensagem. Agentes federais acabaram de entrar no prédio. Andar executivo em bloqueio. Arquivos sendo protegidos. As coisas estavam se movendo mais rápido do que o previsto. Havia esperado pelo menos um dia antes que o envolvimento federal se tornasse visível. Alguém no conselho deve ter feito ligações adicionais, talvez para o FBI ou Departamento de Justiça. Meu telefone tocou novamente. Douglas, pela 10ª vez, recusei a chamada. Às 16 horas, precisei recuperar as peças finais de evidência da casa do meu pai. Com todos focados na sede corporativa, a propriedade familiar provavelmente estaria vazia. Peguei um Uber em vez do meu próprio carro para evitar reconhecimento e fiz o motorista me deixar 2 quarteirões de distância. A casa estava silenciosa quando me aproximei.
A equipe seria mínima em uma tarde de dia da semana. Usei minha chave para entrar pela porta lateral perto da cozinha, ouvindo cuidadosamente por movimento. Não ouvindo nada, fui para o escritório doméstico do meu pai. A porta de vidro havia sido tapada rapidamente com compensado. Sangue seco ainda manchava o chão de mármore onde eu havia caído. Pisei cuidadosamente ao redor e entrei no escritório. A mesa do meu pai parecia intocada da noite anterior. Fui diretamente para o cofre escondido atrás da pintura de caça, outra das tradições do meu avô que meu pai havia cooptado sem entender seu significado. A combinação era o aniversário do meu avô, algo que meu pai havia mantido por sentimentalismo ou preguiça. Dentro do cofre, encontrei o que estava procurando. A cópia original do testamento do meu avô com notas manuscritas do meu pai indicando mudanças a serem feitas. Ao lado, estava um pequeno diário de couro. Meu avô havia mantido documentando suas intenções para a sucessão da empresa. E ao lado disso, informações de conta para holds offshore privados onde fundos da empresa haviam sido desviados. Fotografei tudo então cuidadosamente e recoloquei os itens, exceto pelo diário, que deslizei para minha bolsa. Não era tecnicamente evidência de crimes, mas era meu direito de nascença, documentação das verdadeiras intenções do meu avô. Quando fechei o cofre e recoloquei a pintura, ouvi uma porta fechar em algum lugar da casa. Passos se aproximaram pelo corredor. Rapidamente me movi atrás da mesa grande, agachando fora de vista. A porta do escritório se abriu. Do meu esconderijo, pude ver os sapatos caros de Douglas pisando dentro. Ele se moveu para a mesa, começou a abrir gavetas e mexer nos papéis. Seus movimentos eram erráticos, em pânico. Onde está? Ele murmurou. Onde ele guardaria isso? Ele estava procurando por algo específico, evidência incriminatória provavelmente. Meu pai deve tê-lo enviado para limpar qualquer coisa prejudicial antes que as autoridades pensassem em revistar a casa. Douglas se moveu em direção ao cofre. Quando ele moveu a pintura, percebi que precisava sair imediatamente. Enquanto ele estava distraído com a combinação do cofre, lentamente me dirigi para a porta, permanecendo baixa atrás dos móveis. Eu quase havia alcançado a porta quando seu telefone tocou, assustando nós dois. Congelei enquanto ele atendia. Sim, estou aqui agora, ele disse, voz tensa. Procurando exatamente onde você disse. Não, ainda não encontrei. Eles, o quê? Quando? Sua voz subiu em alarme. Quantos agentes? Jesus. Sim, entendo. Ele encerrou a chamada e bateu o punho contra a parede. Droga. Qualquer que fosse a informação que acabará de receber havia claramente escalado a situação. Quando ele se virou de volta para o cofre, aproveitei minha oportunidade e saí porta fora, permanecendo perto da parede para evitar as tábuas rangentes que lembrava da infância. Consegui chegar à porta lateral e sair da casa sem detecção. Uma vez longe da propriedade, verifiquei meu telefone. 5 chamadas perdidas de Eleanor e um texto, FBI na sede. Bloqueio completo. Harold sendo questionado. Estava acontecendo ainda mais rápido do que havia previsto. Liguei para Eleanor de uma cafeteria a 2 milhas da propriedade. Qual é a situação? Perguntei quando ela atendeu. Agentes por toda parte, ela respondeu em voz baixa. Chegaram comandados para registros financeiros voltando 7 anos. Harold está na sala de conferências com agentes federais e advogados da empresa. Stephanie tentou deixar o prédio, mas foi escoltada de volta para dentro. E o conselho? Sessão de emergência em progresso. Victor está liderando. Estão discutindo estrutura de liderança temporária pendente investigação. Processei esta informação. Onde você está agora? Departamento de Registros. Pediram que facilitássemos o acesso a documentos. Mantenha-se segura, disse a ela. Isso vai ficar mais feio antes de melhorar. Minha próxima ligação foi para Jackson. Preciso saber se devo ir ou ficar longe. Fique longe, ele aconselhou imediatamente. O conselho sabe que você é a denunciante, mas é melhor se você não estiver fisicamente presente enquanto agentes federais estão conduzindo entrevistas iniciais. Informei agentes selecionados que você está disponível para fornecer testemunho quando necessário. Meu pai descobriu ainda? A voz de Jackson estava sombria. Sim. Quando agentes mencionaram o testamento alterado, ele aparentemente gritou algo sobre você antes que seu advogado o calasse. Às 18 horas, me registrei em um hotel sob um pseudônimo, como Jackson havia aconselhado. Desta localização segura, monitorei desenvolvimentos através de comunicações seguras com meus aliados dentro da empresa. O noticiário da noite veiculou as primeiras histórias. Investigação federal na Lancaster Technologies. Gigante de dispositivos médicos enfrentando alegações de fraude. CEO da Lancaster sob investigação. Nenhuma mencionou meu nome especificamente ainda, mas isso viria. Havia fornecido aos jornalistas background suficiente para que a história completa emergisse em ondas, cada uma mais prejudicial que a anterior. Às 21h12, meu pai finalmente ligou novamente. Contrariando meu melhor julgamento, atendi. Por quê? Sua voz estava rouca, mal reconhecível. Você sabe por quê? Você tem alguma ideia do que fez?
A empresa não vai sobreviver a isso. A empresa vai sobreviver sem a fraude e corrupção. Ele ficou em silêncio por um momento. Então, com fúria fria, você planejou isso. Tudo. Voltar para a empresa. Ganhar acesso. Voltei para salvar o que o vovô construiu. Te dei chances de fazer a coisa certa. Destruindo sua própria família. Esta empresa sustenta centenas de funcionários. Pacientes dependem de nossos produtos. Não finja que isso é sobre funcionários ou pacientes. Isso é sobre o que você roubou. Da empresa. Dos acionistas. De mim. Sua voz se tornou suplicante, um tom que nunca havia ouvido dele antes. Audrey, por favor. Seja lá o que você pense que fiz, podemos resolver isso privativamente como uma família. Paramos de ser uma família no momento em que você decidiu que eu era uma ameaça, em vez de sua filha. Fiz uma pausa, então acrescentei. Ou talvez tenha sido quando você alterou o testamento do vovô para me deserdar. Silêncio. Então, você não pode provar isso. Já provei. Está tudo nas mãos das autoridades agora. Vou lutar contra isso, ele rosnou, a breve vulnerabilidade substituída por, com todos os recursos que tenho. Esses recursos estão sendo congelados enquanto falamos. Encerrei a chamada e desliguei meu telefone. Os dados estavam lançados. Minhas evidências estavam com as autoridades, o conselho e em breve o público. Não havia como parar o que viria a seguir. Na mesa do quarto do hotel, abri meu laptop e revisei o e-mail final. Ele continha minha declaração formal ao conselho solicitando nomeação de emergência como CEO interina, baseada nas intenções documentadas do meu avô e minhas qualificações. Victor havia ajudado a redigir, acreditando que a empresa precisava de um Lancaster no comando para enfrentar a tempestade que se aproximava, mas um não contaminado pelo escândalo. Hesitei, dedo pairando sobre o botão enviar. Uma vez enviado, estaria me voluntariando para entrar no centro do furacão, para assumir responsabilidade por salvar uma empresa à beira do colapso, para enfrentar escrutínio público e potencial reação. Pensei nas palavras do meu avô. Negócios são mais do que lucro. São sobre propósito. Pressionei enviar. O amanhecer da verdade. Meu telefone do hotel tocou às 5h30 da manhã, me tirando do sono agitado. Era Victor. Ligue as notícias, ele disse sem preâmbulo. Tateei pelo controle remoto e liguei a televisão. Um âncora sombrio estava no meio de uma frase. Agentes federais executaram mandados de busca tanto na sede da Lancaster Technologies quanto na propriedade familiar Lancaster até tarde da noite. Fontes confirmam que CEO Harold Lancaster e o diretor financeiro Martin Wells foram levados para questionamento. A tela mostrou imagens do meu pai sendo escoltado para um SUV preto. Seu rosto cinzento. Stephanie seguindo atrás com agentes de cada lado. Douglas estava notavelmente ausente das imagens. O conselho votou às 4h da manhã. Victor continuou. Harold foi suspenso pendente investigação. Wells, demitido. Sua nomeação como CEO interina foi aprovada por margem apertada. Sentei na beira da cama, atordoada apesar de ter colocado esses eventos em movimento. Quando precisam de mim lá? 9h, reunião do conselho para formalizar a transição. Agentes federais querem entrevistá-la às 11h. Coletiva de imprensa tenticamente agendada para as 14h. A máquina estava em movimento agora, imparável. Estarei lá. Após tomar banho, me vesti com consideração cuidadosa, um terno azul marinho conservador, joias mínimas. Cabelo puxado para trás para ocultar parcialmente o curativo na minha testa. Precisava projetar estabilidade e confiança, não aparecer como vítima ou filha vingativa. No trajeto para a sede, meu telefone vibrava continuamente com mensagens e chamadas. A história havia explodido durante a noite. 3 grandes publicações de negócios haviam veiculado exposés detalhados sobre a fraude financeira, citando denunciantes anônimos e informantes da empresa. Uma havia referenciado diretamente o testamento alterado, embora sem me nomear especificamente. O estacionamento da Lancaster Technologies estava cheio de vans de notícias e repórteres. Pessoal de segurança me escoltou através de uma entrada lateral para evitar o gauntlet da mídia. Dentro, a atmosfera estava tensa. Funcionários se reuniam em pequenos grupos, conversas parando abruptamente quando passei. Eleanor me encontrou no elevador executivo. Eles sabem que foi você, ela disse calmamente. Não oficialmente, mas a palavra se espalhou. Como os funcionários estão reagindo? Chocados, confusos, com medo pelos empregos, mas também ela hesitou. Há alívio entre alguns. O estilo de gestão do seu pai havia se tornado cada vez mais errático. As pessoas vinham pisando em ovos há meses. O andar executivo estava estranhamente silencioso. Agentes federais haviam comandado vários escritórios, caixas de documentos empilhadas em salas de conferência. Victor me esperava no que havia sido o escritório do meu pai, agora despojado de itens pessoais. A avaliação financeira inicial é pior do que pensávamos, ele disse após fechar a porta. A fraude se estende além do que até suas evidências mostraram. Wells aparentemente vem cooperando com as autoridades desde a meia-noite, implicando seu pai em troca de clemência. Acenei, sem surpresa.
E o status da empresa? Negociação de ações foi interrompida antes da abertura do mercado. Esperamos uma queda de 30 a 40% quando retomar. Grandes cadeias hospitalares estão ligando pedindo garantias sobre continuidade de suprimento. A FDA solicitou reuniões de emergência sobre segurança de produtos. Alguma indicação de problemas reais de segurança? Esta era a minha maior preocupação. Vidas de pacientes poderiam estar em risco. Revisão inicial sugere que a fraude foi financeira, não relacionada ao produto. Seu pai pode ter sido corrupto, mas não era estúpido o suficiente para arriscar responsabilidade por dispositivos médicos defeituosos. Pequeno conforto, mas crítico. Passamos a hora seguinte preparando para a reunião do conselho, revisando pontos de discussão e planos de transição. Às 8h45, meu telefone tocou. Stephanie, contrariando meu melhor julgamento, atendi. Como você pôde? Ela sibilou, voz crua de lágrimas ou raiva. Seu próprio pai. Ele fez suas escolhas, respondi calmamente. Anos delas. Eles o prenderam. Na frente de todos. Você tem alguma ideia do que isso está fazendo com Douglas? Comigo? Onde está Douglas, aliás? Notei que ele não estava com você e papai ontem à noite. Uma pausa. Ele está lidando com isso à sua maneira. Tradução. Provavelmente bêbado ou se escondendo. Stephanie, tenho uma reunião do conselho para comparecer. Havia algo específico que você precisava? Você vai se arrepender disso, ela disse, voz endurecendo. Quando a poeira baixar, você não terá nada nem ninguém. Família é tudo, Audrey. Exatamente por isso que fiz isso. Pela minha família real. Pelo que eles construíram e acreditavam. Encerrei a chamada quando Victor sinalizou que era a hora da reunião do conselho. A reunião do conselho. A sala do conselho estava tensa, dividida entre diretores que haviam apoiado minha nomeação e aqueles ainda leais ao meu pai. Entrei com o queixo erguido, tomando o assento na cabeceira da mesa que havia sido do meu pai por 2 décadas. Bom dia, comecei calmamente. Reconheço que esta é uma situação sem precedentes para a Lancaster Technologies. Quero assegurar a cada um de vocês que minha prioridade é estabilizar a empresa, cooperar plenamente com investigações e garantir produção continuada dos dispositivos salvadores de vidas de que nossos pacientes dependem. Pela hora seguinte, abordamos preocupações imediatas, estratégias de comunicação, transição de liderança e conformidade regulatória. Delineei um plano de estabilização de 90 dias, enfatizando transparência e responsabilidade. Ao final da reunião, até os diretores céticos pareciam cautelosamente favoráveis. Às 11 horas, me encontrei com investigadores federais. Por 2 horas, os guiei através de minhas evidências, respondi perguntas sobre operações da empresa e formalmente registrei minha declaração de denunciante. Eles estavam particularmente interessados no testamento alterado e nos métodos do meu pai para ocultar transações financeiras. Precisaremos que você testemunhe se isso for a julgamento, o investigador principal me informou. Entendo, respondi. Estou preparada para fazer o que for necessário. A coletiva de imprensa. A coletiva de imprensa às 14 horas foi um espetáculo controlado. De pé no pódio com Victor e o presidente do conselho me flanqueando, enfrentei dezenas de câmeras e repórteres. A Lancaster Technologies tem uma história de 50 anos desenvolvendo dispositivos médicos que salvam vidas, comecei. Essa missão permanece inalterada. Enquanto abordamos alegações sérias sobre impropriedades financeiras sob liderança anterior, nosso comprometimento com pacientes, prestadores de cuidados de saúde e práticas empresariais éticas permanece firme. Não aceitei perguntas sobre meu pai especificamente, desviando para a investigação em andamento. Quando perguntada sobre meu novo papel, enfatizei minhas qualificações e conexão vitalícia com a missão fundadora da empresa. Quando a coletiva de imprensa concluiu, um repórter gritou: Senhorita Lancaster, é verdade que você foi fisicamente agredida por seu pai antes de reportar seus crimes? A sala ficou em silêncio. O curativo na minha testa de repente pareceu conspícuo. Mantive contato visual com o repórter. Não discutirei assuntos familiares. Isso é sobre a Lancaster Technologies, seus funcionários e os pacientes que dependem de nossos produtos. Obrigada. Reconstruindo das cinzas. De volta ao escritório executivo, relatórios continuaram chegando. As ações da empresa haviam de fato despencado 35% ao retomar as negociações. 3 vice-presidentes executivos haviam renunciado. Clientes estavam exigindo garantias. Parceiros estavam invocando cláusulas de revisão de contratos. Durante tudo isso, mantive compostura exterior, tomando decisões, direcionando recursos e projetando confiança que não sentia inteiramente. Ao anoitecer, padrões de apoio haviam emergido. Funcionários de longo prazo se realizaram em torno da promessa de integridade renovada. Parceiros da indústria que haviam conhecido meu avô expressaram otimismo cauteloso sobre minha liderança. Às 20 horas, Eleanor me trouxe jantar na mesa e uma atualização. Douglas foi localizado. Tentou acessar servidores sensíveis antes da segurança removê-lo do prédio. Jackson está lidando com os aspectos legais. Acenei cansadamente.
Alguma palavra sobre meu pai? Liberado sob fiança, mas restrito de entrar na propriedade da empresa. A propriedade familiar foi designada como cena secundária de crime. Ele e Stephanie estão ficando na casa do lago. E os funcionários? A expressão de Eleanor se suavizou. Melhor do que esperado. Houve ondas de choque iniciais, mas seu discurso da tarde para a equipe ajudou consideravelmente. As pessoas apreciam honestidade após meses de óbvio gaslighting da liderança. Por volta das 22 horas, Jackson chegou com atualizações adicionais. O caso federal está se expandindo. Encontraram conexões com sonegação fiscal através das contas offshore. O promotor está falando sobre possíveis acordos de delação para evitar julgamento. Ele aceitará um? Perguntei, conhecendo o orgulho do meu pai. Seus advogados vão pressionar por isso. 15 a 20 anos de sentença potencial caso contrário. A realidade do que havia colocado em movimento me atingiu novamente. Meu pai, com todas as suas falhas, enfrentando prisão aos 60 anos. Uma família estilhaçada além do reparo. Minha própria vida para sempre alterada. Tendo segundos pensamentos, Jackson perguntou gentilmente lendo minha expressão. Não, disse após um momento. Apenas processando o escopo de tudo. Para o que vale, ele ofereceu. O que você fez exigiu coragem extraordinária. Muitas pessoas suspeitavam de problemas, mas fecharam os olhos por anos. Pensei no vidro se estilhaçando ao meu redor. As décadas de manipulação e traição. O legado quase destruído pela ganância. Não foi coragem, respondi. Foi necessidade. À meia-noite, finalmente deixei a sede para meu hotel. Preocupações de segurança tornaram retornar ao meu apartamento desaconselhável por enquanto. Quando o carro se afastou do prédio, vi o sinal iluminado da Lancaster Technologies, meu nome de família brilhando contra o céu noturno. Pela primeira vez em anos, parecia que realmente me pertencia novamente. 6 meses depois, a recuperação. 6 meses após a noite em que meu pai me empurrou através de uma porta de vidro, eu estava no pódio durante nossa reunião trimestral de investidores. A sala do conselho estava lotada com analistas e acionistas importantes, ansiosos para ouvir como a Lancaster Technologies havia superado a tempestade. Os últimos 2 trimestres mostraram resistência notável, comecei, gesticulando para a projeção atrás de mim. Os valores das ações se recuperaram 60% de seu ponto mais baixo. Nossa nova estrutura de conformidade ética recebeu reconhecimento da indústria. Mais importante, nenhum único paciente experimentou interrupção no recebimento de nossos dispositivos salvadores de vidas. A estrada para este momento havia sido árdua. O primeiro mês após as revelações havia sido caos. 3 ações coletivas de acionistas, auditorias da FDA de todas as instalações de produção, incerteza dos funcionários resultando em uma taxa de saída voluntária de 15%, escrutínio da mídia que dissecou todos os aspectos do drama da família Lancaster. Os casos criminais haviam progredido rapidamente. Martin Wells, o ex-CFO, havia aceitado um acordo de delação em troca de testemunho. 3 outros executivos seguiram o exemplo. Meu pai inicialmente jurou lutar contra todas as acusações, mas conforme as evidências se acumularam e ex-aliados o abandonaram, seus advogados negociaram um acordo complexo, declarações de culpa por sonegação fiscal e fraude de valores mobiliários em troca da rejeição de acusações mais sérias. Ele recebeu uma sentença de 7 anos, elegível para liberdade condicional após 4. As penalidades financeiras foram severas. A propriedade familiar foi apreendida como restituição parcial. Não havia falado com ele desde sua audiência de sentença, onde ele havia olhado diretamente para frente, recusando-se a encontrar meus olhos enquanto eu fazia meu depoimento de impacto da vítima. Stephanie havia pedido divórcio 2 semanas após sua condenação, negociando seu próprio acordo para evitar acusações de cumplicidade. Ela havia se mudado para o Arizona, lançando uma pequena linha de cuidados com a pele que cuidadosamente evitava mencionar sua conexão com Lancaster. Douglas havia enfrentado acusações menores relacionadas à tentativa de destruir evidências. Recebeu liberdade condicional e serviço comunitário, depois desapareceu para a Europa, ocasionalmente aparecendo em postagens de mídias sociais de festas em iates e estações de esqui financiadas por quaisquer recursos que havia conseguido esconder antes do colapso. A transformação da empresa. A transformação da empresa havia sido meu foco principal. Havíamos trazido contadores forenses para identificar cada irregularidade financeira, estabelecido novos protocolos de conformidade, reestruturado o conselho para incluir especialistas em ética médica e defensores de pacientes, redirecionado prioridades de pesquisa de volta à inovação em vez de corte de custos. Mais significativamente, havíamos estabelecido a Fundação Grace Lancaster, nomeada em homenagem à minha mãe, dedicada a fornecer dispositivos médicos para comunidades carentes globalmente. Era o que ela teria querido, o que meu avô havia visionado para o propósito mais amplo da empresa. Seguindo em frente, continuei dirigindo-me aos investidores. Estamos lançando 3 novas linhas de produtos desenvolvidas sob nossos protocolos de pesquisa revisados.
Ensaios clínicos mostram taxas de eficácia sem precedentes, e hospitais adotantes iniciais relatam melhoria significativa nos resultados dos pacientes. Vitor, agora presidente do conselho, acenou aprovadoramente de seu assento. Havíamos nos tornado parceiros na reconstrução, seu conhecimento institucional complementando minha visão para o futuro. Eleanor havia aceito uma promoção para chefe de gabinete, sua lealdade finalmente devidamente recompensada. Jackson havia permanecido com a empresa durante a transição, depois aceitou uma posição no Departamento de Justiça na divisão de fraude corporativa, embora mantivéssemos nossa amizade. Alguém precisa pegar o próximo Harold Lancaster antes que causem muito dano, ele havia explicado. Após a reunião de investidores, retornei ao meu escritório, agora redesenhado para remover todos os vestígios do meu pai, madeira escura imponente e troféus de caça. O espaço estava aberto com paredes de vidro, simbolizando a transparência que havia trazido para a cultura da empresa. As cicatrizes físicas daquela noite haviam curado, embora uma linha tênue permanecesse na minha linha do cabelo, visível quando usava o cabelo preso. A paisagem emocional era mais complexa. Havia perdido minha família, mas reconquistado minha herança. A empresa agora realmente refletia a visão do meu avô e os valores da minha mãe. Visitando o túmulo da minha mãe. Naquela noite, visitei o túmulo da minha mãe pela primeira vez em anos. Meu pai havia desencorajado essas visitas, outra maneira de diminuir sua influência e memória. Coloquei rosas brancas, suas favoritas, contra a lápide. Acho que você ficaria orgulhosa, disse calmamente. Não do escândalo ou da dor, mas de reconstruir algo digno do seu nome. O vento sussurrou através das árvores próximas, a única resposta, mas de alguma forma suficiente. O diário do meu avô havia se tornado um ponto de apoio durante momentos difíceis. Uma passagem em particular me guiou através dos dias mais sombrios da transição. Impérios empresariais sobem e caem, mas a integridade permanece eterna. A Lancaster Technologies nunca deve valorizar lucro acima do propósito ou poder acima das pessoas. Se esses princípios forem comprometidos, a empresa deve ser purificada através da verdade, por mais doloroso que seja esse processo. Ele sabia de alguma forma que tal momento poderia chegar. Talvez tivesse visto tendências no meu pai que o preocupavam, levando a sua intenção original de passar o controle diretamente para mim. O impacto humano. Nos meses desde assumir o controle, havia recebido centenas de mensagens de funcionários compartilhando como a transformação cultural os havia afetado. Engenheiros agora empoderados para priorizar melhorias de segurança. Representantes de vendas aliviados por promover produtos em que genuinamente acreditavam. Funcionários da manufatura orgulhosos dos novos padrões de qualidade. Essas mensagens significavam mais que a recuperação financeira, mais que o preço restaurado das ações ou elogios da indústria. Representavam o impacto humano de escolher a verdade sobre mentiras confortáveis, de valorizar integridade acima da lealdade familiar quando essa lealdade exigia compromisso moral. O caminho à frente permanecia desafiador. Confiança uma vez quebrada reconstrói lentamente. Alguns clientes permaneciam cautelosos. Certos membros do conselho ainda questionavam minha experiência. Veículos de mídia ocasionalmente ressuscitavam o escândalo em dias de notícias lentas. Mas a fundação era sólida agora, construída sobre verdade em vez de engano. O nome Lancaster estava sendo redefinido, uma decisão, um produto, um resultado de paciente por vez. Reflexões sobre a família perdida. Em momentos silenciosos, às vezes me perguntava se meu pai já refletia sobre o que havia perdido. Não apenas liberdade ou riqueza, mas a oportunidade de ser parte de algo genuinamente significativo. De contribuir para um legado maior que ele mesmo. De conhecer a satisfação do sucesso alcançado honradamente. Havia aprendido que algumas formas de traição não podem ser perdoadas, apenas aceitas e superadas. Que família é definida por valores compartilhados, não meramente conexão de sangue. Que as escolhas mais difíceis são frequentemente as mais necessárias. Mais importante, havia aprendido que não somos definidos pelo que outros acreditam que merecemos, mas pelo que sabemos ser certo e temos coragem para defender. Se você já enfrentou um momento onde defender a verdade significava perder algo precioso, entendo essa luta. Às vezes a maior vitória vem após o sacrifício mais doloroso.